Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom todas as manhãs estar na sua companhia e podermos aqui estarmos juntos e partilharmos tantas coisas bonitas que têm passado por este programa. Hoje o tema do nosso programa é um privilégio, é o tema de um livro escrito pelo José Ribeiro da Cunha, que é autor deste livro. Ao longo deste último ano e meio já passaram por aqui 200, já fizemos 200 programas, quantos convidados, quantas temáticas, quantas histórias, histórias que nos emocionaram, que nos alegraram, programas em que uns mais profundos, uns mais divertidos, mas programas que nos ensinaram e que nos transmitiram algo. Isso é o mais importante. E quantos testemunhos de vida? E hoje é o que temos aqui, é um testemunho de vida aqui do José, que nos veio falar do seu livro Um Privilégio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, eu que agradeço. José, fale-nos um bocadinho de si. Quem é o José? Quem é o José? O José, mais conhecido por José da Quinta, a minha vida profissional, sou técnico de emergência médica no INEM e estou à frente, sou diretor de uma casa agrícola em Cruz, uma casa de família, uma casa agrícola de família, que estou lá a trabalhar, que ainda trabalho com a minha mãe, é uma sociedade agrícola familiar muito grande. Pai de 4 filhos, de uma família grande, muito católica, felizmente, com uma educação muito na linha do católico, do humor, altos e baixos do humor, como penso que toda a gente. E olha, e tenho um privilegiado na vida, porque acho que não me falta nada, tenho só coisas boas e acredito que elas vão surgindo e temos oportunidades. Isso é o mais importante. Agora que já conhecemos um bocadinho José, vamos iniciar o nosso programa com um momento de oração e eu convido aí em casa a invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregar neste momento, você que está aí desse lado, todas as suas necessidades, tudo aquilo que vai no seu coração, ao coração de Deus. Quero entregar também o nosso convidado. E quero convidá-lo a rezarmos aqui um poema de José Garcia, em rezar com o Padre Arrupe, aqui do livro do José, que está na página 245 e que eu quero convidar também o José a ler juntamente comigo para rezarmos com este poema. Pode ser? Isso. Não há nada mais prático do que encontrar a Deus, do que amá-lo de um modo absoluto e até ao fim. Aquilo pelo que estejas enamorado e arrebata a tua imaginação afetará tudo. Determinará o que te há de fazer levantar pela manhã e o que hás de fazer dos teus entardeceres, como vais passar os fins de semana, o que vais ler. E quem deves conhecer, o que te parte ao coração e o que te enche de assombro, com alegria e agradecimento. Enamora-te, permanece enamorado, e assim tudo ficará decidido. Que nós nos possamos enamorar por Deus, que nós nos possamos decidir por Deus nesta manhã e que nós possamos colocar tudo aquilo que vai no nosso coração, no coração de Deus. E para que nós possamos finalizar este momento, possamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que leva todas as nossas intenções diretamente ao coração de Deus, ela que nos aponta para Cristo, que ela seja a grande intercessora das nossas vidas. Rezemos todos juntos uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vamos ver uma rúbrica, antes de começarmos aqui a falar sobre este belíssimo livro, Privilégio, escrito pelo José. Vamos ver uma rúbrica sobre um bacalhau à casa, aqui de uma proposta do chefe Pedro Marcos, do restaurante Vitória. Vamos ver.
Olá a todos, eu sou o Pedro Marques. Aqui, para começar, os ingredientes é o bacalhau para uma pessoa, uma posta. Primeiro quero começar pelos ingredientes mais básicos, que é o azeite, 1 litro de azeite, 1 litro de óleo, alho. O importante neste prato, bacalhau à casa, que é a nossa especialidade, é bastante cebola quando utilizarmos para confeccionar. Depois de misturarmos o tomate, o sal, o vinho branco, o pimento, a beterraba, depois pôr em empratamento a cabeça de nabo, um bocado de pepino, cenoura, alface. Aqui também temos as batatas, que é para depois o acompanhamento. O vinagre, que é a finalização, juntamente com o vinho branco. O leite que iremos utilizar juntamente com a pimenta. Uma pessoa, temos aqui uma posta de bacalhau que já está demolhado. Para começar isto, nós precisaremos de uma bacia do tamanho a que que se meta o bacalhau. Nós, no bacalhau, tem a posta com a pele. Teremos que remover alguma pele, aquela que mais conseguirmos remover. E mesmo com a faca, nós removemos alguma, como podem ver. Não foi toda, não é esse o problema, apenas o que conseguirmos. Aqui está o bacalhau. Nós utilizaremos então o leite, um pouco de leite, apenas só para o bacalhau ficar totalmente coberto. A pimenta, para dar um sabor ao bacalhau. Podemos ver agora, depois de estar o bacalhau já todo com o leite por cima e a pimenta, vamos deixar aqui de parte para começar a fazer o nosso molho. Vamos começar com o tomate maduro, mais maduro possível. Tomate que eu fiz aqui um corte em forma de cruz, que adicionei água a ferver durante 5 minutos. Depois retira-se o tomate e logo imediato água fria. Nós usamos uma faca e removemos a pele, tirando a pele toda do tomate. Aqui já tenho um tomate muito rapidamente, que eu já depelei-o todo.
e uso os dedos para remover totalmente o molho e as sementes que o tomate por dentro tem. Usamos a tábua e a faca, cortamos aos cubinhos. O tomate já pelado, maduro. É preciso um tacho. O que vamos fazer? O nosso tacho ficou coberto aqui. Vamos passar já o tacho no fogão. Em cubos, uniformemente. Temos já a cebola cortada. Que também vamos usar para dentro do tacho. O alho picado, um bocado de pimentão vermelho, que apenas podemos usar com uma colher de café, 4 colheres. Depois todos os ingredientes necessários que foram feitos para o nosso molho, vai esperar 1 hora para que o molho esteja quase pronto. E aí está uma receita que, por que não fazer essa receita hoje para o almoço? O bacalhau cabe sempre bem na nossa mesa e é um prato sempre muito delicioso. Mas hoje estamos aqui para falar sobre um livro, Privilégio, cujo autor é o José da Cunha, que já se apresentou e muito bem. José da Cunha, há um nome que eu acho muito giro, pelo qual é conhecido, que é Zé da Quinta. Zé da Quinta. Explique-nos porque é que o tratam assim. Eu penso que por Cruz, eu sou de Cruz, Sim. Cruz é um meio pequeno e nós temos, eu penso, era por isso que nós éramos tendencialmente conhecidos pelas zonas onde vivíamos. Eu vivo na Quinta, que era aqui, é a Quinta Grande. Sim. E é conhecido já da Quinta. Tenho uns amigos meus que são na Horta de Santa Luzia, são o António da Horta, o Miguel da Horta. Eu penso que é daí um pouco que vem daí esses nomes. Eu fiquei sempre o Zé da Quinta por tudo, até penso por ter 2 apelidos na altura. Depois eu ainda estava envolvido, acabava sempre por o Zé da Quinta, era sempre uma coisa mais cómoda. Sim. E mais simpática de se tratar. E também é um apaixonado pela natureza, não é? Gosto do trabalho lá e sou um grande curioso. Sim. José, fale-nos, antes de começarmos a falar do seu livro, fale-nos também da sua forte devoção a Nossa Senhora. Eu tenho venho de uma família muito grande, uma ligação muito grande à Igreja, um perfil católico muito marcado, que foi bom e que eu penso imenso, e tive sempre um grande carinho pelas histórias de Fátima. Lembro-me perfeitamente de ler as histórias, tudo sobre os 3 pastorinhos, tudo o que se passava, e
E era muito novo e eu não sou muito, isto parece-me, estar aqui a dizer isto, Sim. parece uma contradição, mas eu não sou grande amante da literatura em si, da história em si, tirando agora quando me dediquei um bocado a este livro, que comecei a ter entusiasmo bastante mais por isso, mas eu lembro-me que ler, sabia as histórias todas de Fátima, as histórias todas dos pastorinhos, os livros todos, e tive sempre essa grande devoção. E tenho realmente uma grande devoção por Fátima, e gosto de vir a Fátima, e sinto-me confortável em vir a Fátima. Tive algumas tentativas de ligação ao santuário sem sucesso, mas que ainda tentei ser servita, mas depois na altura estava também muito ligado aos bombeiros e optei por seguir só ser bombeiro e nunca acabei por acabar o curso aqui dos servitas, mas tenho realmente uma grande ligação ao santuário e gosto, sinto-me confortável em vir a Fátima. Sente-se paz, não é? Ainda que nunca tinha vindo a pé antes desta peregrinação. De carro vinha muitas vezes e a pé nunca tinha vindo, foi só quando fui a Santiago. Também soubemos que foi em missão a Moçambique. Fale-nos também dessa experiência e o que é que influenciou na sua vida profissional, também na sua vida futura. Olha, eu fui bombeiro durante 20 anos e foi neste contexto de ter sido bombeiro que tive a grande oportunidade de seguir uma missão para Moçambique, daquelas que nós todos, eu tenho uma ideia sobre ser bombeiro, que ao contrário, que nós gostamos muito daquilo que fazemos e que não são nem... Tudo o que fazemos, felizmente, é um privilégio, podermos ajudar, o ter este dom, este gosto. Eu vejo a coisa assim, não vejo como uns coitadinhos sem pão, nem a imagem de bombeiro é sempre passada. Às vezes não gosto muito das imagens que se passam sobre os bombeiros e que os próprios bombeiros às vezes também a passam um bocado e tentam fragilizar um bocado. Uhum. Eu, enquanto lá estive, senti-me sempre um privilegiado porque gostamos daquilo que fazemos, gosto imenso daquele conceito, daquele de ajudar e não sei o quê. E tive a imensa sorte de fazer parte de um grupo de 20 elementos que fomos chamados de um dia para o outro para seguir em 2000, quando foi das cheias grandes em Moçambique. E olha, aprendi imenso porque passei mal, conheci outros povos, habituei-me a viver com coisas, eu sou dos que não fui à tropa, habituei-me a viver com coisas que nunca tinha habituado a viver, com pouca comida por dia, com pouca água por dia. Adorei a missão, não é? Adorei a missão, que fiquei a conhecer um povo completamente diferente do que nós estamos habituados. E tenho este privilégio de que a gente, quando faz o que gosta e tem estas oportunidades, eu penso que fui um privilegiado dos 20, de tantos outros que ficámos cá em Portugal e que não puderam ir. Com esta... Agora aprendi imenso, aprendi um bocado a saber respeitar outras culturas, outros povos, a saber passar o que é passar um dia diferente sem tudo o que nós estamos habituados a ter. E é claro que isso deu-me outra estaleca de vida e consegui hoje em dia, ainda me lembro dessas coisas. E gosto de pôr isso na rua. Ficou a dar mais valor à vida, às coisas simples da vida? Eu sim, fiquei a dar mais valor às diferentes culturas que nós vivemos e o que é tão bom viver com tão pouco. Eu, por exemplo, percebi que não havia ninguém da minha idade lá, né? Tudo pessoas que morreram na guerra, as pessoas não têm noção disso, não é? Uhum. E vi tanta gente feliz e tão pessoas contentes que eu acho que é tão bom a gente dar valor a tão pouco. É verdade. E realmente isso hoje em dia ainda uso isso todos os dias, não é? E saber passar. Não querer ter tudo à mão, que felizmente é o que nos acontece hoje em dia. Hoje é técnico de emergência médica, função que ocupa no INEM. Para além disso, também é responsável multimédia do mesmo instituto. Fale-nos dos desafios da sua profissão. Olha, como técnico de emergência médica, foi um sonho que realizei há uns anos, quando consegui conciliar a minha vida profissional na agricultura com conseguir entrar no INEM. Eu fazer emergência médica e para hospitalar é uma área que eu estou ligado já há 33 anos. E é sem dúvida uma coisa que eu gosto muito, muito e fiz este esforço por entrar no INEM. É aquilo que as pessoas calculam que sejam, não é? Nós temos a oportunidade de ajudar os outros, podemos estar perto, temos a oportunidade de estar junto, de dar uma mão quando as pessoas precisam, somos os primeiros que as pessoas mais necessitadas, quando estão mais aflitas, nas horas mais aperto, somos nós que lá estamos e isso é sem dúvida para mim um privilégio enorme. Com esta área da multimédia, é sem dúvida, para além de trabalharmos com uma equipa giríssima, nós conseguimos mudar um bocadinho a imagem do Instituto e tornar, há uns anos, há 12 anos que eu estou ali,
ligado ao Gabinete de Comunicação, e criámos uma visão nova dos organismos do Estado e conseguimos pôr na rua, com alguma dificuldade, pôr na rua a mensagem que queremos passar do INEM, para além de que trabalho muito com os meus colegas todos, de todos os setores e todas as equipas. Trabalhamos diretamente com a produção de imagem, portanto estamos muito perto deles, e isso dá-me sem dúvida um gozo enorme fazer parte de uma equipa tão grande como é o Instituto Nacional de Emergência Médica, e não só o nosso grupinho de técnicos ou grupos de enfermeiros ou dos médicos que fazem parte daquela organização. Lida muito com a fragilidade humana no seu dia-a-dia. Como é que também a sua fé influencia o seu trabalho? E fale-nos também, eu sei que deve ter muitos momentos que o marcaram, já são 30 anos, como disse, mas fale-nos assim de um momento que o tenha marcado até ao dia de hoje, ou que tenha acontecido entretanto. Pela positiva ou pela negativa? Como quiser, pode falar dois. Tenho muitos bons pela positiva, sem dúvida, porque para além, não estando de serviço, na altura não era bombeiro, nem estava no INEM. Tive uma história engraçadíssima. Fiz um parto no comboio no Intercidades Lisboa-Porto, na carruagem. Assisti a um parto e são, sem dúvida, um momento engraçado, graças à experiência que eu tinha, que correu lindamente e deu alvíceras. Temos outras coisas ótimas quando nós marcamos a diferença, não é? Tenho imensas histórias às vezes em reanimações e noutros projetos, quando nós sentimos que fizemos a diferença e ao fim de uns dias sabemos que a coisa correu bem, é para nós realmente, nós dormimos muito melhor. As coisas menos boas são aquelas que se imagina, que às vezes infelizmente são mais do que as boas, não é? E que o tomar decisões às vezes é complicado, nós às vezes temos de tomar decisões entre A e B e às vezes que nós vamos para casa a pensar se fizemos tudo, se conseguimos atingir tudo. E isso leva-nos para casa muitas vezes, ainda que a gente tente. Eu costumo dizer que a nossa profissão não tem muita graça para contar em casa, não é? Nós tornamos pessoas mais frias, acabamos por dar muito. A minha ideia que eu tenho é que, e falo nisso um bocado no livro, no início do livro, é que nós damos muito aos outros e depois com as nossas famílias, com os que estamos mais próximos, acabamos por ser mais egoístas, e eu sinto isso muito por mim. Mais egoísta, mais fechado, como eu costumo dizer, não tem piada a contar histórias do meu trabalho, porque a maior parte das vezes não tem muita graça contar ao jantar num grupo de amigos. Sim. E nós tornamos mais comodistas, não estamos na festa ao fim de semana, onde normalmente as famílias estão todas, porque estamos a trabalhar, estamos de serviço. É realmente uma vida um bocado diferente. É uma profissão um bocadinho solitária, nesse sentido. Nesse sentido é solitária, eu penso que é isolada, não é? Nós acabamos por ser um grupo à parte, ainda que trabalhamos todos com umas equipas muito boas e conseguimos falar todos, ter um grande espírito de equipa, que isso é ótimo, não é? Nós conseguimos, não há coisas más entre as equipas, claro. O mal-estar de hoje passa no trabalho, não é? E acredito que todos nós que estamos a acompanhar este programa temos muito que agradecer ao vosso excelente trabalho, porque vocês dão a vida por quem encontram pelo caminho, e isso é muito bonito. Hoje vamos falar aqui sobre este livro, Um Privilégio. Já reparei que é uma palavra que tem usado desde que iniciámos o programa. Vejo que se sente uma pessoa privilegiada até perante a vida. Ao folhear este livro, reparei que este livro foi editado por si. Como é que nasce esta sua paixão pela fotografia e mais tarde pelo vídeo? Eu comecei a fotografar muito cedo, com aquela, nem me lembro porquê, daí eu penso que é a ligação ao campo. Fotografei durante muito tempo vida selvagem e fui sempre um bocadinho apaixonado pelas novas tecnologias e um bocado autodidata à procura de saber trabalhar com essas coisas. A edição e a produção, eu penso que o livro eu nunca pensei, quando fiz a peregrinação, escrever o livro. Isso nunca me aconteceu. Só ao fim do ano é que eu comecei a editar as fotografias que tinha tirado meramente com o telefone e comecei a escrever, a desenvolver, e às vezes perguntam-me se eu tirei notas. Eu nunca tirei notas de nada. Eu penso que é a memória fotográfica que nós temos que me levou aos lugares novamente e que me pôs naquele sítio. E depois trabalho com estes softwares, até por causa do Gabinete de Comunicação do INEM, trabalho com estes softwares de edição e de produção de imagem. E olha, eu fiz essa aposta de querer que o produto fosse todo meu, tanto a capa como a paginação do livro é toda minha, e eu acho que
deu mais algum valor ao livro e ao meu trabalho. E mostra a sua experiência de vida. E a primeira parte do nosso programa já chegou ao fim. Vamos continuar aqui a partilhar sobre este livro, Um Privilégio, que nos fala desta peregrinação a Santiago. Já voltamos. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, a SIC Ligou a televisão neste momento. Seja muito bem-vindo. Hoje o nosso tema é sobre um livro, Um Privilégio, escrito pelo José Ribeiro da Cunha, que está aqui connosco e que nos está a falar não só do livro, mas também da sua vida, da sua experiência, que eu acho que é muito importante. Mas antes de continuarmos a nossa conversa, vamos ver como é que está o nosso bacalhau à casa. E quem sabe você hoje não vai confeccionar aí para a sua família. Vamos ver. Após ter já passado 50 minutos, vamos usar o bacalhau a fritar. Nós vamos pôr já o bacalhau a fritar. Aqui temos o molho já quase pronto. Adicionamos um pouco de vinagre e vinho branco. Aqui as batatas que comecei já a fritar. No bacalhau é preciso estar sempre a mexer para que ele não agarre no fundo onde está a ser fritado. Pronto, o bacalhau já está pronto. Como podem ver, o bacalhau já está frito. Vou buscar o molho que tenho aqui já visto e que está feito. Eu uso o prato para começar já a fazer o empratamento. Folhas de alface. A cabeça de nabo. Pepino. Começamos a pôr o molho por cima. Deixei as batatas em último lugar. Com as batatas vamos virar um pouco o prato para arranjar lugar às batatas.
os picles envolvendo por cima do bacalhau. Aqui estamos o prato já feito. É aqui que acabamos por fazer o nosso prato, a nossa especialidade aqui. Espero que tenham gostado e aprendido como se faz na nossa casa o prato. Obrigado. Para confeccionar o bacalhau à casa irá precisar de uma posta de bacalhau, pimentão, meia xícara de leite, cebola, 1 litro de azeite, molho de tomate, cabeça de nabo, pimentão vermelho, vinagre e vinho branco. E já se comia um bacalhau aqui, ficámos todos com água na boca, com vontade de comer um bacalhauzinho. E qual é o português que não gosta de um bacalhau? Todos nós gostamos, até quem não é português gosta. Está aqui um irmão brasileiro por trás da câmara a dizer que sim. Mas hoje estamos aqui a falar sobre um livro, Um Privilégio. José, fala-nos deste livro então, porquê o tema Um Privilégio? O tema Um Privilégio saiu-me enquanto escrevia o livro, completamente com certeza, porque a certa altura comecei a perceber que era um privilégio. Eu já ter tido a ideia de escrever o livro e conseguir concretizá-lo independentemente do gosto de cada um. E depois foi o privilégio que eu tive de ter esta oportunidade de ir a Santiago e ser tão diferente, tão original. Eu, a partir daí, comecei a usar o tema Um Privilégio mais vezes. Não sei se é publicidade de borda, mas realmente utilizo mais o termo. José, como é que surge, porquê escrever este livro? Olha, eu realmente, esta ida a Santiago, ao contrário da maior parte dos peregrinos, que hoje em dia caminham para Santiago, foi um bocadinho original no seu tema. E eu acabei por fazê-la muito solitária e muito sozinho. E aquilo que ia ser uma aventura ou mais um percurso de uns dias a andar a pé, com uma mochila às costas, acabou por ser um ponto de encontro com fé e comigo próprio, que de tão interessante e de tão curioso, de quem acredita, como eu acredito, e da oportunidade que eu tive de o fazer, eu achei que era engraçado partilhar isto. Eu sou muito pouco gosto muito de falar de mim, mas realmente gostei de pôr isto na rua, porque achei que era tão engraçado partilhar todos os momentos que eu vivi, os mais difíceis, os melhores. Eu, felizmente, consegui ver dos mais difíceis, transformá-los em melhores. Aliás, foi mais isso que eu trouxe de Santiago, né? Cada dia, cada etapa, que, independentemente das suas dificuldades, não deixava de ser transformá-lo numa coisa boa, numa prova de vida, ou mais um passo, mais uma conquista. Eu achei engraçado partilhar isto com as pessoas, que acho que... Mais que um livro, é uma experiência de vida que está aqui contida nestas páginas. Pois, isso sem dúvida. Creio que sim. José, como é que surgiu essa decisão de fazer os Caminhos de Santiago? Fazer os Caminhos de Santiago é uma coisa que eu trazia há algum tempo a ideia, porque eu penso pela aventura em si, e pela prova e resiliência que é preciso para os fazer, porque é um peregrinar original, não é este peregrinar que nós temos a Fátima num conjunto em grupo, e com dormidas pré-definidas e que nem as próprias coisas levamos, não é? Acabam por ir em carros paralelos. Pelo menos é essa a experiência que nós temos da peregrinação tradicional a Fátima, com datas marcadas. Sim. Isto era uma ideia, são mais dias, é uma oportunidade maior, mas eu realmente, depois eu tive a sorte de uma oportunidade de tempo de a fazer, e de um dia para o outro consegui concretizá-la, e só por aí, já é uma prova de acreditar que a gente consegue. Eu achava que só daqui a uns anos é que ia ter essa oportunidade, e que tudo era mau e que nunca consegui. Ao final a gente depois vai tendo sinais. E gostou tanto da experiência que repetiu.
Sim, pelo menos adaptei-me à experiência. Sim. Pelo menos adaptei-me e agora consigo fazê-lo com outro. Já conheço melhor as coisas, já sei quanto é que aguento a andar, já sei que carga é que se leva nas mochilas, tenho-me adaptado e vou conhecendo outros caminhos. Já tenho feito já fiz mais 3 caminhos a seguir a este. Na sua opinião, o que é que leva tanta gente a fazer este caminho? Olha, eu penso, o caminhar para Santiago, há dois peregrinos completamente distintos, que é a parte religiosa, que é um grande grupo ainda, e há uma parte completamente turística, porque são realmente pontos de encontro com a natureza, com pontos de fé dos antepassados, com caminhos romanos que os nossos antepassados fizeram, porque no fundo os caminhos de Santiago são isso mesmo, são vários caminhos que foram usados pelos antepassados, portanto é tudo muito histórico e muito cultural, ainda que seja tudo muito fora das grandes urbanizações. E não há dúvida que depois acaba por ser uma conquista, não é? Porque quem consegue fazer caminhos mais curtos faz de 10 dias, de 5 dias, é conforme o ponto de partida. Depende muito do tempo disponível que as pessoas têm, não é? Conte-nos o que é o Cabo da Finisterra e a ligação a esta viagem. O Cabo de Finisterra é considerado o fim do mundo. Aliás, a história, o apóstolo Tiago foi quando fugiu da Palestina, quando a perseguição quando a perseguição aos católicos, fugiu da Palestina e veio para Finisterra pregar e voltou depois para Santiago, 44 anos depois, onde acabou por ser morto. E o Cabo de Finisterra era considerado como o fim do mundo, era onde o sol se punha. Nós, quem vive aqui mais na costa da Península Ibérica, sabemos perfeitamente onde é que é o mar e não sei o que. Antigamente todo o mundo olhava para o Cabo de Finisterra como o fim do mundo, que era onde o sol se escondia. E a Galiza é muito conhecida por isso, pelos poros do sol. E no fundo o Finisterra acaba por ser esse caminho, ainda que o apóstolo Tiago depois tenha sido sepultado mais perto de Compostela. Foi lá que o apóstolo Tiago veio pregar antes de ter morrido depois novamente na Palestina. Fale-nos também das histórias que se contam sobre as vieiras. A vieira tem na sua lenda tradicional que os 2 discípulos do apóstolo Tiago, quando trouxeram-no numa barca da Palestina e atracaram algures na costa da Galiza, o mar vieram sem leme e sem qualquer direção, e conta a lenda que a barca foi segura das intempéries do mar, apareceu na costa segura pelas vieiras. Há uma parte mais embelezada que diz que foi um noivo que ia passar a cavalo e que chegou à água com o seu cavalo, e que era o cavalo que vinha e a barca que vinham agarrados ou salvos pela vieira, e é daí que surge a lenda da vieira. Na realidade, a vieira, eu penso que, tenho quase certeza, não era mais, porque isto depois no século X torna-se século X e XII torna-se completamente um percurso de peregrinos a Compostela. E a vieira é um bivalve muito conhecido ali na zona de Vigo, e era para beber a água nas fontes das nascentes pelo caminho. Como a cabaça servia, a cabaça também está muito ligada aos caminhos de Santiago, que era o cantil, e daí a vieira hoje é utilizada nos caminhos mais antigos como o indicador do caminho. Ainda que o que é certo é que a vieira, todos os pontos da vieira, isso nós que adeptos do caminho de Santiago, não temos dúvidas que todos os pontos a inserir só por são os vários caminhos de Santiago, os vários caminhos de peregrinação para um ponto único que é Santiago de Compostela. No seu livro diz assim: ser peregrino não é só ir, é ir com espírito de sacrifício e um sentido de dar muito e de receber muito pouco. Esta magia de peregrinar a Santiago é sentir que existe uma mística que nos envolve a todos, os que caminham e os que dão as boas-vindas de sorriso no rosto e de braços estendidos com algo para dar. O que é ser peregrino, tendo em conta a mística de Fátima e a de Santiago de Compostela? Ser peregrino é atingir um ponto, para mim, atingir um ponto de fé e estar connosco próprios. Eu descobri isso nesta peregrinação a Santiago. É uma oportunidade única de estarmos connosco próprios no tal tempo que quisermos, que eu tive a oportunidade de fazer em 15 dias, e com o espírito de sacrifício. Eu percebi perfeitamente que nós conseguimos, hoje em dia que estamos rodeadíssimos de altas tecnologias
Eu raramente nunca uso a palavra que não tenho tempo para nada, mas realmente nós com facilidade dizemos que não temos tempo para isto ou para aquilo. E estamos supérfluos de tudo o que havemos. Felizmente todos temos tudo, acesso a tudo em 10 minutos. E eu percebi que nós conseguimos com tão pouco, com uma mochila, com uma muda de roupa, com alguns produtos de higiene e com um saco de cama, eu consegui passar 15 dias com a mesma alegria com que vivo aqui todos os dias e encontrar-me comigo próprio, e acho que é um grande reboot aos dias que eu vivo, não é? Eu gosto muito, hoje em dia gosto muito de peregrinar porque reencontro-me com os meus amigos, com as minhas famílias, com as minhas partes melhores, com as minhas partes piores, consigo arrumar a minha cabeça. E até porque a sua vida é agitada. Também, o seu trabalho também. É mas agitado. eu penso que nós somos todos um bocado agitados. Somos. Andamos todos um bocadinho agitados e este é um bom travão para as nossas vidas. Eu acho que peregrinar eu descobri no peregrinar uma fuga ótima para ainda que agora é outra vida toda. Gosto muito de comer, de beber, de estar com os amigos, mas isto é importante. Como diz a palavra de Deus, é importante parar. É importante parar. E eu descobri um bocado nisso, que estamos muito connosco próprios, e eu lembrei-me de todas as pessoas que me rodeiam, todos os amigos, todas as partes que tive melhor e as partes que tive pior na vida. Este livro surge como uma história vivida com GNR. Quer contar-nos essa história? Claro que sim, faz parte da vida também. Dentro desta agitação toda profissional que nós temos, eu tive a sorte, azar, de ser autuado pela GNR, e como não sou dos melhores discípulos de condução, acabei por ficar sem carta durante um período, que foi o período que me permitiu fazer os caminhos. E lá está, foi logo o primeiro ponto. Se naquela noite tudo era péssimo, eu só chamei tudo que não se deve chamar ao GNR e tudo era mau, ao fim de 2 dias consegui ver uma coisa ótima e uma oportunidade que eu se calhar achava que só daqui a uns anos é que ia ter, e acabei por ter e acreditar. Lá está, as coisas vão-nos surgindo e vão-nos aparecendo. De todo o mal, Deus tira um bem maior. Diga? De todo o mal, Deus tira um bem maior. Claro, exatamente. Isso é uma boa prova disso. É verdade. E hoje em dia sou muito amigo do Guarda Sousa só por causa disso. Dessa pequena particularidade. E conhecem-se? Claro que sim. Ficaram amigos? Ficámos amigos e falamos, e fiz questão de lhe ir oferecer um livro à GNR. E eu sou muito, como calcula na minha vida, eu sou muito pão, queijo. Acho que dentro da nossa profissão cada um deve fazer o seu papel e não interferirmos. Eu, felizmente, às vezes porto-me mal e sou castigado. Porquê é que se diz que o caminho começa meses e dias antes de começar a partida? O caminho carece de alguma preparação dos sítios onde vamos ficar e de qual o caminho que queremos fazer conforme os dias que temos, não é? Porque começar em Santarém, começar no Porto ou começar em Valença, tudo tem a sua preparação necessária, e depois preparar as dormidas, porque, claro que agora ainda vimos de uma fase da pandemia, mas num ano normal são muitos peregrinos e nós podemos correr o risco de não saber onde ficar, não é? De não ter a oportunidade de ficar e ter que ficar noutro sítio. E um bocado para perceber também um bocado a história, não é? Porque nós passarmos dentro de uma cidade, uma rua do caminho, e não saber qual lado está uma igreja X ou outra capela, ou uma ponte romana, ou não sei o quê. Portanto, isso fez parte da minha preparação. Sim. Eu perceber o que é que ia haver ao longo do caminho e por que percursos, por que trilhos é que eu ia passar aqui, para valorizar também um bocado onde é que andava, não é? Claro. Como é que correu a sua viagem? Já fez 3? 4? Fiz 4, sim. 4. Peripécias tenham acontecido na viagem, experiências? A pior peripécia foi que tudo isso que eu estudei, há uma coisa que eu não estudei, foi que em janeiro e fevereiro não há peregrinações a Santiago. Portanto, comecei logo mal. Mas foi a oportunidade foi a oportunidade que eu tive e não quis, e realmente falhei aí, e foi de frio, de temperatura, frio, chuva, foi muito, muito duro. Eu no livro não passo isso para o papel, porque acho que as pessoas devem ficar ainda que eu passe com algum humor e com algum divertimento, e que eu consegui levá-lo ao fim do dia. Eu a certa altura já me ria sozinho de tanto que chovia e tantos dias que andava sozinho, pensava assim, o que é que eu ando aqui a fazer, mas porque é que isto me calhou a mim? E depois a gente vai superando, e chegava ao fim do dia muito molhado. As peripécias foram mais essas, foi muita, muita chuva, e depois à noite frio, e à noite eu realmente tive umas noites que passei muito frio e que me vi um bocado. Não estive atrapalhado, mas realmente passei mal. Tinha que levar ali alguns avisos, não é? Claro. As pessoas que, nestas quatro peregrinações que já realizou, com certeza passou por muitas pessoas passaram por si. Fez amizades?
Há experiências que o marcam até hoje? Não tenho, porque estes dias que eu fiz, que deu origem ao livro, eu fiz os 15 dias completamente sozinho. Sim. Não cruzei mesmo com ninguém, cruzava-me com pessoas e eu vi esse espírito do peregrino de Santiago, que acabamos por ser todos uma equipa. Depois, nas outras 2 peregrinações que eu fiz a seguir, já fiquei em albergues com outros de outros países, essencialmente de outros países. Encontrei um português com uma prova de vida giríssima, que nunca tinha andado, nunca tinha feito o caminho de Santiago, e disse-me uma vez não, a conversa que eu tive com ele, um rapaz bastante simples de Braga, que me disse que também não estava muito bem, estava doente. Esta coisa marcou-me imenso, eu passei isso para o livro, e ele veio a Fátima e sentiu-se tão bem que depois quis ir mais longe e foi até Santiago. Ai, que bonito. E ele transmitiu-me isso, e eu, ao fim da tarde, andava sozinho outra vez e pensei assim: estou tão preocupado com o Ribeiro e com subir a cabeça e não sei o quê, e o Miguel ainda há bocado, que não é um Ribeiro, que não é um cabeço, que não é uma pedra que nós temos que galgar, deu-me tanta coisa boa naquele bocadinho à conversa com ele, que ele próprio estava entusiasmado com aquela ida de Santiago. Portanto, tenho essas amizades. E depois tem uma coisa, que tem uma mística que nós passamos por casa das pessoas, e estão lá uns cestos de fruta abandonados. Porque as pessoas deixam de manhã porque sabem que vão lá passar peregrinos, e nós vamos agarrando uma maçã, dorme-se em qualquer lado. Eu agora, este último que fiz, também fiz muito solitário, foram 239 km também completamente sozinho, aqui pelo Gerês. Mas havia sempre uma oportunidade, quando eu chegava a uma terriola, havia sempre uma oportunidade de dormir, onde é que eu ia dormir, eu sempre sente-se muito isso nos albergues. Somos todos amigos, parecemos que somos todos um grupo de amigos, as coisas estão abertas em cima dos beliches, não há coisas de esconder os telemóveis, é um espírito muito engraçado, de uma cultura muito, que tornamos ali num dia de muito amigos. Como Deus também está no centro, acaba que vivem todos como irmãos. Exatamente. Isso é extremamente importante. Qual a importância do GPS numa caminhada como esta? Destas não é muito. Não? São percursos muito bem marcados. São percursos que estão... É uma história engraçada. A seta amarela, que toda a gente associa a Santiago, é de uma origem portuguesa, de 1990, ali em Rubiães. Foi um padre que a criou aqui relativamente cedo. Estamos a falar, é uma coisa que tem 10, 20 anos. Um padre que criou ali em Rubiães e criou a seta amarela. Antes era a posição da vieira que marcava os caminhos, a posição, a cauda da vieira. Se tivesse apontado para aqui, nós seguimos para a esquerda ou para a direita, conforme. A seta amarela, que toda a gente acha que é uma coisa que todos os caminhos de Santiago têm, é uma origem nossa, de um padre português, ali em Rubiães, que deu origem à seta amarela. O GPS tem muito pouca utilidade, porque isto não tem um espírito de aventura, não tem um espírito de caminhar nesse espírito tecnológico, não é? Eu nunca usei o telemóvel. Usei o telemóvel como máquina fotográfica, e depois à noite para dizer aos mais próximos que estava bem. Que estava bem. Nunca usei muito. Aliás, fiz questão de nunca usar o telemóvel. E o GPS também não, porque os caminhos estão mais ou menos muito bem sinalizados. Ainda que hoje em dia, que nós com as aplicações que existam, eu também o faça, gosto de marcar nessas aplicações que gravam os mapas onde nós andamos. E que utilizo para isso, mas não faz grande... Até porque pelo que eu já tenho ouvido também de outras experiências, este caminho de Santiago convida-nos a deixar a tecnologia de lado, não é? E a certa altura estamos a ser tão incomodados que eu próprio senti essa necessidade de estar mais comigo. Ainda que eu ouvisse música de vez em quando, que também ajuda. Gosto de fazer os meus concertos, ninguém me ouve. É uma oportunidade que eu tenho quando estou sozinho de poder cantar, não é? Sim. Fale-nos de um dos santuários que encontrou do Senhor Francisco. O santuário de São Francisco é aqui ao pé. Sim. É aqui ao pé de Fátima. Foi no caminho ainda para Fátima, a caminhar para Fátima, que o São Francisco é um senhor que eu não tive a oportunidade de o encontrar nesse dia. É um santuário criado ali por ele, não é um santuário, é um ponto de encontro de peregrinos. Aqui perto, que ele faz questão de lá estar o dia todo a receber peregrinos e dar-lhes água, e tem umas mesas lá para os tais pontos de encontro. Sim. Os peregrinos vão se juntando, deixam lembranças, coisas penduradas. É uma coisa engraçadíssima que eu não conhecia, e não tive o privilégio de o conhecer nesse dia, porque ele não estava. E agora já fiz outros, que já peregrinei Fátima outras vezes, já o encontrei, já lá fui falar com ele e falei que tinha falado sobre ele no livro. Sim. Um senhor bastante simpático e engraçado.
José, como é que... o nosso programa já está a chegar ao fim, mas preciso lhe fazer esta pergunta. Qual é o sentimento quando chega a Santiago? Olha, eu gostei muito mais de ter chegado a Fátima. Que eu nunca tinha peregrino para Fátima. Foi só o fiz porque achei que Nossa Senhora ia ficar ofendida se eu fosse primeiro a Santiago e não passasse primeiro por Fátima. Por isso é que eu fiz o caminho de Fátima nessa jornada. A peregrinação a Santiago é completamente diferente do que esta nossa de Fátima, e eu já fiz agora várias para Fátima, e realmente há outro chegar. Santiago chegam milhares de peregrinos todos os dias, todo dia, não tem um 13 de maio, um 13 de outubro, não tem uma data fixa. É sem dúvida uma conquista, não é? Não sei quantos dias sozinho, a passar estas etapas todas, é uma emoção enorme, fiquei super radiante. Fiquei amoado com a catedral durante um tempo porque estava em obras. Portanto, eu cheguei lá e vi uns andaimes e uns painéis, estive ali de lado, como aqueles meninos pequeninos ali amoado, a fingir que estava amoado durante durante umas horas, claro, depois até consegui entrar e fui muito privilegiado, apanhei a missa do peregrino. A missa do peregrino é uma missa completamente banal, completamente diferente, não é? O bota-fumeiro, que é uma coisa muito que eu tenho, não é todas as missas do peregrino, tem umas datas certas em Santiago, que é o Botafumeiro. Tive a oportunidade de o ver agora na última vez que lá estive, na missa do peregrino. Foi um privilegiado, está a ver, porque o bispo estava lá nesse dia que eu cheguei e fui à missa do peregrino e vi o Botafumeiro trabalhar que nunca tinha visto. Mas, para além de ser aquele fim de um percurso de vários dias, aquela emoção enorme e sentirmos juntos, que estamos ali mesmo juntos com Deus e com Nossa Senhora, realmente não tem aquela coisa da conquista, do pé descalço que nós vivemos aqui mais em Fátima, de mais dureza, de um percurso mais rápido e mais duro, de uma conquista de uma promessa, não é? Ainda que não seja muito para de promessas. José, o nosso programa chegou mesmo ao fim. Uma mensagem final para quem nos acompanha. Olha, que tenham muita fé e resiliência, que não desistam nunca, e que acreditem que as coisas vão surgindo e que a gente não viva só no dia-a-dia, que consiga viver cada passo à medida que as coisas nos vão surgindo e que rezem um bocadinho todos os dias. Isso é uma mensagem muito importante. As pessoas podem adquirir o seu livro em qualquer livraria? Podem adquirir o meu livro essencialmente ou através das minhas redes. Tenho o privilégio dele ir assinado. Sim. Está a ver? Eu consigo pôr o privilégio em todo lado. Ou através das principais livrarias ou através do site da Chiado Books. Ok. José, muito obrigada pela sua presença, por partilhar connosco o seu testemunho. Obrigado. E que nós nos sintamos privilegiados, porque a vida é um privilégio, é um dom que Deus nos dá e nós temos que saber vivê-la. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Fica aqui uma dica de leitura, uma experiência de vida, porque não adquiri-lo e ler esta fantástica experiência de fé do José Ribeiro da Cunha. Até ao próximo programa, se Deus quiser, e acompanhe este programa no YouTube. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.